O Padre Donizete era milagroso mesmo? Olha, vou te dar um depoimento. Ele deve ser beatificado agora em outubro. A investigação para uma beatificação em qualquer país do mundo leva entre 20 e 30 anos. Esta já durou 24 anos. Eu sou um dos testemunhos regulamentados do Vaticano para esse caso. E eu vou só te contar, já que hoje é domingo, houve um certo domingo lá de 1953, em que havia um domingo de Páscoa. A grande missa do Padre Donizete, o domingo de Páscoa, a meio-dia, na igreja Santo Antônio, a igreja matriz da cidade. Meio-dia. Todo mundo lá. 500 mil pessoas lá na missa. Mas houve ao mesmo tempo em São Pedro dos Morrinhos, na direção do Rio Pardo, perto de Mococa, o grande leilão de gado para arrecadação de fundos para o sanatório do Padre Donizete. Ele comandou o leilão lá em São Pedro dos Morrinhos perante 2.000 pessoas e rezou a missa na igreja de Santo Antônio perante 500 mil pessoas, no mesmo horário. Meio-dia, domingo de Páscoa. Ele estava em São Pedro dos Morrinhos e estava na igreja de Santo Antônio. Como milhares de pessoas viram ele lá, milhares de pessoas viram ele aqui, a partir daquele dia a coisa se espalhou e deu no que deu. Ele virou uma celebridade nacional. E você estava lá. Ele tem o dom da ubiquidade que a gente já tinha percebido em casos anteriores. Por exemplo, tem uma pessoa recebendo extrema-unção em casa dele, tipo 11 da noite de uma sexta-feira. Naquela mesma sexta-feira ele estava internado no seminário em Ribeirão Preto, onde não saiu. E você, que é um dos mais lúcidos jornalistas do Brasil, eu soube que você era gago, mas daqueles gagos travados mesmo, que ele botou aquelas 2 velas na tua garganta e a tua gagueira acabou? Nada disso. O Mauro Betti me contou isso outro dia. 2 velas não, pior, uma sopa de quiabo. Aquela gelatinosa que você tem que cortar com a tesoura quando sai do prato. Era famosa porque ele tinha voto de pobreza desde 1920, embora de uma família rica. Ele dormia em 2 tábuas com um tijolo de travesseiro e só jantava uma refeição por dia, o jantar, que era uma sopa de quiabo. Claro que as cozinheiras, às escondidas, colocavam lá dentro toucinho, colocavam tudo que era nutritivo, forte, para aliviar a bolsa de quiabo dele. Ou para piorar a bolsa de quiabo dele, no meu caso. Aí eu estava completamente gago por causa de um choque traumático que eu tive, eu fiquei sem falar, não queria falar com ninguém. E eu me fiz o bloqueio. Eu começava a falar e parava porque não estava bloqueado. Aí você pode ver isso na área médica, isso não tem nenhum milagre divino na coisa. Mas, de qualquer forma, o Padre Donizete tinha um poder no olhar e uma ascensão pessoal sobre qualquer coisa, que ele me chamou para jantar com ele sozinho, eu já sabendo que era sopa de quiabo. Eu tinha 7 anos de idade. E eu não estava entrando na escola primária porque era gago. Era proibido fazer escola quem era gago. Gago quase mudo, né? Até por ser gago, né? Você ficava mudo. Então eu fui jantar com o padre. Levado pela minha mãe, que se retirou em seguida. Aí ele ficou falando comigo, falando um monte de coisas lindas a respeito de Deus, de Jesus, da fé, da escola, do estudo, do trabalho, da carreira. Eu me lembro de quase tudo que ele falou. Aí, e tomando a sopa de quiabo. Aí ao final da sopa de quiabo ele falou: agora você vai rezar um Padre Nosso comigo, em voz alta. Padre Nosso. Na época era Padre Nosso, não Pai Nosso, né? E eu acabei rezando em voz alta com ele, o Padre Nosso inteiro. Ele parou na metade e eu continuei sozinho. Aí troquei mais algumas palavras com ele, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, tipo assim, 9 da noite, a minha mãe falou assim: puxa, demorou, hein? Eu falei assim: o padre ficou conversando muito tempo comigo, mãe. Ele me falou esse negócio bonito da escola, sabe? Ele acha que agora na escola eu posso um dia sair aqui de Tambaú, ir para São Paulo, ir para Ribeirão Preto. Então tá bom, já tomou banho? Não, então vai tomar banho. Aí quando eu fui tomar banho, a minha mãe deu um grito: ai, meu Deus do céu, Sebastião, ele está falando. Eu entrei em casa falando sem perceber que estava falando. A minha mãe falou comigo sem perceber que eu estava falando, só depois que ela deu o grito. Quer dizer, é uma coisa bem... Teve um delay aí e é uma coisa de filme, uma coisa emocionante. Né? Então, certa vez eu perguntei ao Padre Donizete sobre a questão do dom da ubiquidade. Falei: como é que o senhor estava no domingo
em São Pedro dos Morrinhos, ao mesmo tempo aqui. Porque eu já trabalhava com ele nessa época, né? 53. Você era coroinha? Não, aí já era uma espécie de secretário dele. Cuidava de correspondência, cuidava de divulgação dos eventos, dos boletins de fim de missa, aquela coisa toda eu fazia. Em Tambaú? Em Tambaú, E aí ele me botou a mão no ombro e me disse uma frase que eu jamais esquecerei. E que acabou, na verdade, monitorando a minha vida espiritual. Ele botou a mão no meu ombro e disse: meu filho, sobre o dom da ubiquidade, de estar em dois lugares ao mesmo tempo, ele me disse: para quem não crê em Deus, nenhuma explicação é possível. Para quem crê, nenhuma é necessária. Ô Jomir, no dia em que morreu o padre Donizete, onde você estava? Eu estava em São Paulo. Foi em 61. Já estava aqui em São Paulo. Já noivando a Lucila, mas ainda em São Paulo. Aí você correu para lá? Direto, né? Largamos tudo e fomos para lá de Mujana ainda. Ele está sepultado em Tambaú? Estava. Em abril deste ano ele foi exumado pelo processo de beatificação. Veio o pessoal do Vaticano, estava o pessoal credenciado Tambaú. Eu fazia parte do grupo restrito que participou da exumação. E aquilo que se esperava acabou acontecendo. Ele, depois de 42 anos sepultado, ele estava inteiro, em bom estado. O caixão virou pó. E no fundo do caixão, que era de zinco, havia inclusive uma lâmina d'água de 2 ou 3 centímetros, puríssima, e ele deitado na lâmina d'água como se fosse um colchão. Ele que passou a vida toda dormindo em tábua, ficou sepultado dentro de uma lâmina d'água. Impressionante. A lâmina d'água foi totalmente recolhida em garrafões, as pessoas todas, e eu inclusive, todos nós caímos em prantos, e o corpo dele está agora na igreja de São José de Tambaú. O Jomir, quer dizer que o padre Donizete dormia numa folha de madeira e o travesseiro era um tijolo? Era um tijolo que amaciaram, arredondaram. E, Jomir, eu trabalhei em 2 momentos aqui na verdade era mais uma louça, um travesseiro de louça, do que propriamente um tijolo. Jomir, trabalhei com você em 2 momentos aqui na Bandeirantes e trabalhamos em rádio juntos na Miruna 713 e eu lembro. E eu já conversei 1000 vezes com você, e hoje é uma grande coincidência, parece até que houve uma produção aqui, um convite que você viesse ao programa e tal. E eu nunca, e você sempre gelado aqui na redação da TV Bandeirantes, eu sempre brinco com você, com a tua cunhada, a irmã da Lucila, e você sempre muito calmo, muito educado, muito gelado, muito frio. Eu nunca vi você tão emocionado como hoje, falando do padre Donizete. Mas é claro, você me provoca, me puxa uma fita desse calibre, né, que é uma coisa que pesa na minha vida o tempo todo, né. Então eu fico realmente... Eu até chego a dizer que eu não gosto de falar publicamente sobre isso, até porque também como depoente juramentado eu tenho que me conter nesse tipo de depoimento, porque a beatificação só se dará em outubro. Né? Donizete tem para tudo quanto é lado. Ou é Sérgio Donizete, ou só Donizete. Parecido Donizete. Então o que tem de Donizete é tudo por causa do padre Donizete, né? Só por isso, porque é um nome estranho, né? É como se chamasse Beethoven, né? Quer dizer, não é um... Então, o que aconteceu é o seguinte, em 2006... Ele é italiano, né? Em 2006 nós consultamos o Tribunal Superior Eleitoral para saber dos 127 milhões de eleitores, quantos Donizete nós tínhamos no nome de cada um, ou no nome de cada um. Quantos Donizetes a gente tínhamos nesse quadro de 126 milhões? O irmão do Frankfurt chama-se Donizete também. Então, 127 milhões de eleitores, e o resultado que nos foi passado pelo TSE é de que no Brasil de 2006 nós tínhamos 2,3 milhões de Donizetes no nome. E ele nasceu na Itália, para Donizete. Quase toda a população do Uruguai. Ele não é de Tambaú, não? Ele é de Franca. Ah, brasileiro. Da família grande de Franca, família Tavares de Lima de Franca, né? Então, mas qual é aquela grande caminhada que temos na Espanha? Como é que chama a caminhada de fé na Espanha? Que o mundo todo vai lá participar. Eu confesso que... Não me foge o nome agora. Mas aqui no Brasil nós temos a versão dessa caminhada na Espanha. Compostela? Compostela, Santiago de Compostela.
Então a caminhada de Santiago de Compostela, autorizada pelo Vaticano, foi estabelecida no Brasil. Ela termina em Aparecida do Norte e começa em Tambaú. Por que Tambaú? Por causa do Padre Donizete? Não. Por causa da imagem de Nossa Senhora Aparecida da Igreja Santo Antônio, que em 1944 a igreja pegou fogo, desabou, não sobrou nada, só sobrou a pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida dentro da igreja. E para dizer que ela estava no incêndio, ela ficou ligeiramente queimada na ponta do manto azul dela embaixo. Você nunca pensou em ser padre? Ela se salvou sozinha dentro da igreja inteira. E o Padre Donizete estava já atuando ali, então imagina o que ele aprontou em cima dessa imagem, né? E o discurso e o sermão que ele passou a fazer, a desenvolver. De tal sorte que hoje é a segunda imagem mais reverenciada pelos católicos de Nossa Senhora Aparecida, além daquela que foi encontrada no Rio Paraíba e que está em Aparecida, temos essa outra lá de Tambaú, a do incêndio. Viu, Jomir? Então, por tudo isso, você virou jornalista, mas você era para ter sido padre. Eu tinha essa pretensão, ou vocação. Mas aí eu preferi um outro tipo de sacerdócio, que é o jornalismo.